Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Zeus. Capítulo 1. A premonição da morte em chamas. Como sabemos, o rei dos mares Poseidon e o rei maligno do submundo Hades enfrentaram Atena e os seus cavaleiros. Porém os deuses olímpicos um por um foram derrotados. É como se fosse a revolta da era dos mitos. Agora eis que finalmente o rei dos deuses poderá ser temido. Seu silêncio foi quebrado. Em um acerto de contas jamais visto antes está prestes a ocorrer. No santuário de Atena, mas precisamente nas 12 casas zodiacais, vemos várias estrelas caindo dos céus. Os cavaleiros de ouro, a mais alta patente nos guerreiros de Atena, estava aguardando o santuário após a suscitarem. De alguma forma desconhecida, eles voltaram à vida, e a Iúria de Leão perguntava: Mu, o que é esse cosmo ascendente que vem da casa de Virgem? Não podemos nem se aproximar um passo sequer. Canon de Gêmeos também estava confuso. O que será que está acontecendo com Shaka? É óbvio que ele ainda não se tornou um deus. Nesse momento vemos Shaka e sua casa zodiacal. Meditação, ele dizia. Finalmente a chegada à hora maior de todas as guerras. A última guerra santa vai começar agora. Do lado de fora Canon, a Iúria, Mu e Miro estavam assustados. Eles dizem: o que é esse cosmo poderoso? Não é o Shaka, é muito maior que o cosmo dele. Estava indo em direção da casa de Virgem. Coitado Shaka, se continuar indo desse jeito o cosmo irá estraçalhar a casa de Virgem. Corra Shaka. O poderoso cosmo nesse momento atingir o teto da casa de Virgem, causando assim uma enorme destruição. Porém o cavaleiro dourado Shaka continuava ileso, em sua posição de lótus e com seus olhos fechados. Ele percebe o inimigo que se aproxima do seu lado. O virginiano dizia: como esperado, é você o homem mais poderoso do exército de Zeus. Aquele é o imperador Zeus. Esse é a nomenclatura dos cavaleiros do céu. O general dos 13 discípulos. Conhecido como Deus Sol suborna Apolo. Shaka finalmente abre seus olhos e vendo o inimigo à sua frente. Ele falava: Apolo, eu compreendo a razão do porquê você, o auxiliar mais próximo de Zeus, pode vir até a Terra. Finalmente nosso Lorde faz a sua decisão. A era New Gênesis está vindo para nossa Terra. Apolo nesse momento se pronuncia. Exatamente no tempo da criação a Terra foi criada em 7 dias. E agora, se convertendo nos próximos 7 dias, o mundo voltará a ser nada. A Terra vai experimentar todos os tipos de desastres. Toda a vida vai ser exterminada. A Terra está destinada a se tornar uma terra de ninguém. Eventualmente o espírito maligno dos humanos irá poluir o mundo. Antes que isso aconteça, Zeus, através do seu grande poder, vai reparar isso. Após isso, as criações que receberem permissão de viver em New Gênesis usaram suas mãos para renascer em um novo mundo e sagrado. Resumindo, estas criações são as únicas que possuem qualidade que podem transformá-las em um deus. Em outras palavras, são os que possuem um nono sentido. A origem de um deus. Para encontrar aqueles que possuem um nono suicídio para guiá-los para o paraíso antes do expurgo da terra. Você foi enviado para cá com esse propósito. Shaka, ou melhor, o imperador. Um dos 13 discípulos, o 7º discípulo, Deus da glória. Mefisto de terra. Nesse momento é revelado que Shaka é um dos guerreiros de Zeus. Na verdade ele é a reencarnação do Deus da glória Terra, Mefisto. Ele então dizia: eu não esqueci do meu dever, mas Apolo, eu tenho uma pergunta. Antes que era New Gênesis aconteça, você poderia falar com Zeus. O mal se espalha pela terra, assim como a origem do nono sentido também se espalham pelos corações de quantas pessoas. Agora, se a limpeza se concretizar, esse potencial será retirado para sempre. Eu acho que vai contra a vontade de Deus. Apolo responde que não pode falar com Zeus. O tempo é curto e mais importante do que proteger os possuidores das origens de Deus. Nós precisamos, em primeiro lugar, eliminar as origens do mal. Disso você já sabe que não há ninguém que possa subjugar uma decisão que o nosso Lorde já tem tomado. Você e a Atena eram criações do paraíso, ainda que viver na Terra tinha feito que vocês ficassem mais unidos aos humanos. O nosso Senhor Zeus temia que vocês dois tivessem abandonado suas missões, ao que tudo indica. Apolo estava indo embora da casa de Virgem.
Porém de repente outro guerreiro misterioso aparece e ele dizia: a Apolo, o general dos imperadores, não precisa sujar suas mãos para cuidar de traidores como Mefisto. Você verá que eu também sou um dos 13 discípulos, darei conta dele. Shaka fica surpreso ao ver aquele homem. Ele então reconhece mais. O que você é? O 10º discípulo imperador, deus da sombra lunar. Valkyria Mila. Valkyria Mila dizia mesmo que ele seja um dos nossos camaradas imperadores. Nós não podemos permitir que alguém que se oponha ao decreto de Zeus, nosso onipotente, dá mole escape. Além disso, esse cara rejeitou a sua missão, é um traidor. Sua conduta não permite que ele se mantenha equiparado a um deus como nós somos. Mefisto, ou devo te chamar de Shaka? Eu ouvi que esses estúpidos humanos têm que chamado de o homem mais próximo de Deus. Com temor eu digo junto dos outros comandantes divinos que você é imaturo. Ele deve ser chamado de o homem mais próximo dos humanos. Isso porque você digitou da sua missão e aderiu à terra como um anjo caído. Eu farei você aprender sua lição. Tome isso, o cordão da meia-noite. O deus da sombra de lua Valkyria Mila ataca e Shaka com seu grande poder. O cavaleiro de ouro sente uma escuridão concertando aos poucos de todos os lados. O cavaleiro de Atena, de olhos fechados, suava frio, e Valkyria Mila dizia: Shaka, viver na terra fez o seu 9º sentido enfraquecer. Seu cosmo já não pode mais defender. Seja engolido pela escuridão carmesim do cordão da meia-noite. Desapareça. Porém desse momento o cavaleiro de ouro contra-ataca, e essa era a blindagem mais poderosa de Shaka de Virgem. Tesouro do céu. O brilho dourado do cosmo de Shaka começa a dissipar aquela escuridão carmesim criada por Mila, que dizia: eu não acredito, seu tesouro do céu consegue violar os 6 sentidos dos humanos. Mas você acha que isso irá funcionar ao imperador que possui o último de todos os sentidos? A fonte da vida. Shaka neste momento abre seus olhos, então se pronuncia: Mila, como você sabe, o tesouro do céu é uma habilidade que é tanto ofensiva quanto defensiva. Através do meu cosmo, não só os seus sentidos principais do oponente, mas também o 9º sentido pode ser esmagado. Brilhe gloriosamente, tesouro do céu. O 9º sentido será quebrado. Nesse momento o tesouro do céu de Shaka é elevado a um 9º sentido, consegue atingir o 10º discípulo de Zeus, o deus da sombra da lua. Valkyria Mila não acreditava. A luz criada por Shaka destruiu o meu golpe e a minha escuridão. Shaka, você ainda tem muito poder, então por que nos traiu? O deus da sombra da lua naquele momento é destruído completamente e se torna cinzas. A casa de Virgem mais uma vez sofre os danos daquela batalha. E como um meteoro, o deus Sol, o general dos 13 discípulos e mais poderoso guerreiro de Zeus, vai embora dali. Ele dizia: Mefisto, ou melhor Shaka, então essa é sua decisão. Eu, Apolo, visualizei o fim. Nesse momento quem chega na casa de Virgem são os cavaleiros de ouro. Canon, Ayuria, Moimiro de Escorpião, que perguntavam o que estava vendo e se Shaka estava bem. O que realmente teria acontecido ali. Porém os cavaleiros de ouro que chegaram até aquele lugar ficam surpresos o que estava vendo. Shaka de Virgem estava de olhos abertos, porém com ferimento em sua cabeça. O sangue escorria pela sua face e ele dizia: por favor, amigos, diga para Atena. Uma batalha nunca vista antes vai começar. Ela precisa se apressar e reunir todos os cavaleiros. As palavras de Shaka estremecem o santuário de Atena. Continua. She